Olá galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui vou lançar mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhe após a vinheta. Bora pro vídeo. Sobre essa questão de contratação, né, é bem claro que Palmeiras e Flamengo trabalham de maneira diferente hoje, né? O Flamengo, ele reforçou o seu elenco, né? O Flamengo já tinha um elenco bom e reforçou, tanto que a gente vê um time, teoricamente, time B que está jogando brasileiro, que é um time que foi formado agora. Tem as suas duas principais estrelas, Vidal e Everton Cebolinha, agora. Não mudou a base titular, ninguém saiu de importante e chegaram mais jogadores. Ainda tem os que ainda não estrearam, o Pulgar, o Varela, tentaram o Oscar, enfim, o Flamengo ele reforçou o que já tinha. O Palmeiras, até peguei um levantamento aqui no Twitter do jornalista André Galvão, que é nosso colega, ele mostra bem claramente aqui como funciona o Palmeiras hoje em contratações. O Palmeiras ele contratou desde o início de 2022, né, para essa temporada, 8 jogadores e saíram 9. Aí você vê os que saíram, os que chegaram, são jogadores da mesma posição. Ou seja, o Palmeiras ele repõe peças, tipo, saiu Jailson, goleiro, veio Marcelo Lomba. Aí de ataque, saiu aqui Veron, William Bigode, Luiz Adriano e Daverson. Esses 4 saíram. Aí chegaram Navarro, Lopes, Merentiel e Bruno Tabata. Saiu o Renan, veio o Murilo. Saiu o Felipe Melo também, que podia jogar de zagueiro e volante. Aí de volante vieram Jailson e Atuesta. Saiu o Felipe Melo, saiu o Patrick de Paula. Ou seja, o Palmeiras ele repõe peças. O Palmeiras ele praticamente trocou um pelo outro. Assim. Sai esse, chega esse da mesma posição. O Flamengo não. O Flamengo ele reforçou o seu elenco. Ele já tinha um elenco, não saiu ninguém muito importante e reforçou, trouxe mais gente. Então é diferente. O Palmeiras até 2019 trabalhava muito parecido com o que o Flamengo faz hoje. Desde 2019, até por isso mudou também o diretor de futebol, saiu o Alexandre Matos, que contratava muito, veio o Anderson Barros. O Palmeiras passou a trabalhar assim, repõe peças, sai esse, vem esse, sai esse, vem esse, e não gasta tanto quanto o Flamengo. São maneiras diferentes, os dois hoje têm condição de montarem ótimos elencos. Bruno, mas se você for pensar, o Flamengo hoje também repõe posição. Olha, ele trouxe o Vidal, saiu o Andreas Pereira. Ele trouxe o Pulgar, saiu o William Arão. Ele trouxe o Everton Cebolinha. Era pra ter, não um substituto pro Bruno Henrique, mas mais um jogador ali na posição, já que saiu o Michael. O Cebolinha veio, já tinha... No início do ano, o Michael até veio o Marinho, veio... Sim, o Flamengo hoje ele tem esse lado também de repor posições. Vai ver até se inspirando, quem sabe, no Palmeiras, que hoje faz esse trabalho. Porque a gente vê o Corinthians, né, Piperno, Vamp, que a gente criticou tanto, que contratou de várias posições diferentes. Não, de várias não, mesmos da mesma posição, jogadores da mesma posição. Talvez o Flamengo ele traga nomes mais pesados. É isso. O Flamengo repõe, esse é o mais correto, mas com nomes mais fortes. São mais imediatos. Mais correto. O Palmeiras está sendo visto, pelo menos por analistas estrangeiros, como agindo da maneira como atuam alguns clubes europeus. Apostando na eficiência dos jovens que contrata. É mais ou menos isso que o Palmeiras está fazendo, aproveitando, a meu ver, a boa fase. É aquela história de que contratar na tranquilidade, dá para pensar, dá para esperar, inclusive, para os caras se adaptarem e jogar. Não precisa sair do aeroporto e ir direto para o campo. Eu acho que essa... Tem uma base, professor, de outros jogadores que segura a onda para esses novos ir se adaptando. É isso aí. Você pega ali o Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, o Marcos Rocha, o Everton, né, o Luan também, né, e Zé Rafael dá condições para que esses caras cheguem e vão se adaptando, de tempo, Dudu. Mas você acha que o Corinthians, então, Vamp, é um exemplo de contratar mal? Porque você vê, o Flamengo e o Palmeiras, como o Bruno estava falando, eles vão repondo. O Corinthians contratou um bando da mesma posição. E eu até pedi para nossa produção pra gente ver quanto que gastou o Corinthians. Porque o Corinthians eu acho que não gastou tão menos do que Flamengo e Palmeiras. E os resultados que deram dentro de campo foram muito piores. Eu acho que o Corinthians chega aí a casa de 60, 70 milhões. Só agora no meio do ano veio Balbuena, Yuri Alberto, Fausto Vera. Teve mais uns, foram 4. Porque eu acho que foram esses 3 mesmo. O discurso de que, olha, esse jogador... Claro que a gente já explicou, e os torcedores já perceberam isso. De todos os clubes, e alguns falam isso. Olha, contratamos de graça. Não é assim que funciona, você tem que olhar o pacote todo, né? Porque mesmo você não precisando pagar os direitos de transferência, essa coisa toda, você paga
porque o jogador recebe luvas, engrossa o salário, engrossa o recebimento mensal. Então tem uma despesa pesada. Por isso que é bom fazer contas, só para saber se essa despesa foi mais ou menos próxima a esses números já ditos aqui, 87 a 84, né? É isso, acho que fazer conta é bom. A diferença em relação a Palmeiras e Flamengo, que, por exemplo, você tem aí oito jogadores do Palmeiras que são consistentes, pouco machuca, eleva o nível do futebol do time mais alto. O Flamengo tem o Everton Ribeiro, Arrascaeta, né, Gabigol, o próprio Rodrigo Caio quando estava jogando, né, que dá uma qualidade, o Felipe Luiz. E o Corinthians só tinha ali o Cássio, o Gil e o Fagner. Chega de reforço, Renato Augusto, Roger Guedes, Paulinho, Juliano, tudo para a mesma posição. Não tinha uma base de 5, 6 jogadores para que desse essa tranquilidade pro Fausto Vera chegar a jogar, o Yuri Alberto, os caras têm que chegar para resolver. Enquanto que no Flamengo e no Palmeiras os caras têm tempo ainda de adaptação, sabe? O Vidal entra no jogo 3-0, toca a bola, vira para um lado, vira para o outro. Se ele vem pro Corinthians seria diferente. É para entrar para resolver logo. Sim. Contra o Boca mesmo, já meteu o jogador que tinha acabado de chegar, aí depois contra o Flamengo também. Então é diferente mesmo. O Corinthians ele não tem esse planejamento de... É meio que aleatório. Não, tem que contratar, quem que dá para trazer esse, sendo que o Corinthians não passou pelo processo que lá atrás Flamengo e Palmeiras passaram, né? Para se ajeitar, para melhorar a sua condição financeira e aumentar o seu poder de investimento. O Corinthians gastou até menos que o São Paulo, tá? O Corinthians gastou 27 milhões de reais. Só o Yuri Alberto que o resto Não, foi só o Fausto Vera. O Yuri Alberto é salário, é empréstimo. Ele veio trocado ele foi trocado. Por empréstimo com o Mantuan e o Ivan. Foram 27 milhões de reais gastos. E aí mais com o Fausto Vera. E o São Paulo gastou até mais do que o Corinthians com o Galopo e com... Teve Marcos Guilherme, teve Bustos que chegou agora, Ferrarese que chegou agora. Tem que botar o Nicão nessa conta aí, né? Quando chega também, né? O Nicão chegou no início do ano. Chegou o goleiro Felipe Alves pode ter para comparar folhas salariais, né? A gente falou do Corinthians e do São Paulo, né? O Corinthians, ele trouxe, o Piperno estava me mostrando aqui, Yuri Alberto, Balbuena e realmente o Fausto Vera, que foi o que ele gastou mesmo em negociação, 27 milhões de reais. Só que também tem os baita salários, né, desses jogadores. O Yuri Alberto, por exemplo, deve ser salário de mais de R$1 milhão. O cara veio da Rússia, ganhando uma fortuna, deve ser um salário altíssimo. E tem o São Paulo também, né, Bruno, que fez uma janela agressiva nesse meio do ano. Contratou o Galopo e o Não Bustos e o venezuelano Ferrarese. Além dos brasileiros Felipe Alves, o goleiro, e o Marcos Guilherme. Então o São Paulo tem aí 5 reforços nessa janela, claro, de um patamar maior. Eu acho que só o Galopo, não sei se vocês concordam, eu acho que o Galopo é um cara que veio como um grande nome. Gastaram bastante, né? Ainda assim, é uma aposta, mas gastaram bastante. Gastaram bastante. Sempre tem aquele questionamento, poderia gastar bastante? E outra, contratou certo o São Paulo? Acho que nenhum deles muda muito o nível do elenco, assim. O Galopo é uma dúvida ainda, né? É um jovem argentino, jogava no Banfield, num time pequeno. Pode dar certo, mas foi uma contratação... Hoje, claro, eles têm mais informações, têm um departamento de análise, com certeza conhecem melhor o jogador do que eu. Mas hoje eu acho que gastaram mais do que o jogador vale hoje. Aí vamos ver, talvez se der certo, ok, tudo bem. Acertaram, se der certo, daqui a pouco vender o cara pelo dobro, o cara arrebentar, ok. Do que ele fez até agora, e é muito pouco, ele tem que ter um tempo aí para adaptar. Até agora, acho que são valores para uma aposta, e ele é uma aposta bem alta. Os dois, o Bustos e o Ferrarese, eles vêm por empréstimo, eles são do Grupo City, né, tem uma boa relação ali do clube com o Grupo City, eles vieram emprestados. O Felipe Alves foi uma necessidade, mas também acho que ele não resolve problema, ele é mais um, né? Porque o Jandrei machucou, o Thiago Couto não estava bem. Eu acho que o Jandrei e o Felipe Alves, que são os dois goleiros mais experientes do São Paulo, nenhum deles é aquele goleiro assim para ser titular absoluto do São Paulo. Acho que qualquer um deles que fosse um goleiro reserva, seriam bons reservas para jogar em alguns momentos, mas nenhum deles é aquele goleiro. O São Paulo, dos grandes, talvez seja o time que tenha o pior goleiro, seja qual dos dois jogue, né? E são dois goleiros ok. São, assim, nota 6, assim, no máximo. Seriam bons dois. São Paulo tem 2 bons goleiros reservas, mas não tem nenhum titular. E o Marcos Guilherme também é um cara que compõe, pode jogar de lateral, pode jogar no meio, pode jogar... Não é ruim, mas
sim, eu acho que por enquanto nenhum deles muda muita coisa. O nível do elenco do São Paulo é o mesmo antes da chegada dos 5, aí não mudou muito. Ó, a gente já vai falar aí sobre a polêmica no Paris Saint-Germain, né? Envolvendo o Mbappé e o Neymar, de novo polêmica envolvendo os dois nomes, negócio de pênalti, de parar a jogada no meio. A gente prometeu falar sobre isso ontem aqui, que a gente não teve tempo no programa. Vamos falar sobre essa polêmica no PSG, mais uma polêmica no Galáctico PSG. Agora, antes de fazer uma pergunta aqui pra vocês sobre a situação do William, tá? E lembrando, eu acabo de receber a informação do Jean de Souza, que é meu seguidor aqui. O Flamengo só gastou com o Pulgar e o Cebolinha, tá? Só que só o Cebolinha já foram 14 milhões de euros, podendo chegar a 16 milhões de euros.